MIT, então, você lidera a associação, certo? Sim. Dos produtores de fertilizantes. Quantos são lá? 29 empresas, 13 organizações. Sim. Então você conhece perfeitamente 110 mil pessoas. isso. Você conhece a situação do setor. Como ela está na sua avaliação? Obrigado, Vladimir Vladimirovich, antes de tudo, pelo encontro. Deixe-me resumir rapidamente a apresentação. Sim. Quanto à indústria, ela está crescendo e é dinâmica. Mais uma vez, vim a esta reunião, estamos mostrando um novo recorde. 63 milhões de toneladas foram produzidas em 2024. Em 2025, planejamos produzir 65 milhões de toneladas de fertilizantes minerais. Ou seja, desde 2013, isso representa basicamente um crescimento de 1,6 vezes. Hoje, somos o segundo maior produtor mundial de fertilizantes minerais, atrás apenas da China, e o maior exportador. Detemos uma participação no mercado global de fertilizantes minerais de cerca de 18 a 20%. O plano para 2030 é aumentar essa participação para 25%. Faltou para atingir. Sim. Assim, nossos sucessos estão ligados, antes de tudo, aos grandes investimentos realizados nos últimos anos. A empresa está implementando uma enorme quantidade de novos projetos. Isso inclui a construção de novas fábricas. Uma delas, você inaugurou para a empresa Fosagro em Volkhov, no ano passado, uma fábrica com capacidade para 1 milhão de toneladas. Também estão sendo construídas novas minas de potássio e novas fábricas de fertilizantes nitrogenados, como ureia, nitrato de amônio e assim por diante. Falando sobre esse crescimento que alcançamos, é importante destacar que crescemos tanto no segmento de nitrogênio quanto no segmento de fósforo e no de potássio. Ou seja, por exemplo, em fertilizantes nitrogenados, crescemos 1,5 vezes em 10 anos. Em fertilizantes fosfatados, aumentamos em 6 milhões e 600 mil toneladas, praticamente 1,5 vezes. E no caso do potássio, foram introduzidas novas capacidades como pela empresa Eurochem, um crescimento de 1,7 vezes. Ou seja, esse é realmente um crescimento em todos os tipos básicos de fertilizantes minerais. Vocês têm total entendimento com o Soyuz-Cos? Sim, temos total entendimento. Trabalhamos juntos, somos parceiros. E sem dúvida há um aumento no consumo pelo setor agroindustrial russo, assim como um crescimento da demanda por parte das exportações. Como estamos firmes em duas frentes, isso em princípio cria hoje um momento muito bom e dinâmico para continuar investindo. Sim, hoje é 2025. Há certas questões do ponto de vista do crescimento econômico. E do aumento da colheita? E do aumento da colheita. Mas a dinâmica, em princípio, é boa. E o resultado, tenho certeza, será muito positivo. Falando sobre a exportação. Aqui, eu gostaria de dizer algumas coisas de fato. Nos últimos 3 anos, temos vivido sob sanções bastante difíceis e condições econômicas desafiadoras. Novamente, provavelmente, fomos um dos primeiros a enfrentar certas restrições tarifárias. Por exemplo, os Estados Unidos impuseram principalmente uma tarifa compensatória sobre o fósforo e fomos obrigados a deixar esse mercado. Os Estados Unidos, como grande consumidor, também impuseram tarifas sobre produtos chineses e marroquinos. E, essencialmente, ao dependerem da própria produção, eles ocuparam o próprio mercado, o que levou a... A que isso leva? Isso leva a preços mais altos. Nossa indústria conseguiu se reorientar para outros mercados. Por exemplo, quero dizer que, na Índia, nossas exportações de fertilizantes minerais aumentaram 4 vezes na África. Mas isso é... Então, A liderança realmente nos perguntou diretamente sobre esse assunto em particular? O primeiro-ministro perguntou pessoalmente sobre essa situação? sim. Denis, Valentinovich e eu estávamos lá logo após a reunião do BRICS, da qual também participei, e queria lhe informar que o pedido da liderança indiana foi totalmente atendido. As empresas entregaram 1.200 mil toneladas de fertilizantes minerais. Obrigado. Muito obrigado. Por isso, consequentemente, não temos medo de quaisquer taxas ou tarifas. O mercado é grande e, o mais importante, estamos nos direcionando especificamente para o mercado dos países do BRICS. Hoje, o mercado dos países do BRICS representa quase 50% de todo o consumo de fertilizantes minerais. E esse é um mercado que continuará crescendo. Mas eu gostaria de voltar um pouco à situação atual e falar sobre a Europa. Então, a Europa primeiro se restringiu ao gás russo barato e agora isso levou ao fechamento do complexo gasoquímico.
realmente toda uma cadeia de consequências negativas. Sim, houve toda uma cadeia de consequências negativas. Ao mesmo tempo, isso aumentou a demanda por fertilizantes minerais russos, já que parte da produção local foi interrompida. Hoje, Bruxelas está discutindo a proibição de fato total do fornecimento de fertilizantes minerais russos, os mais ambientalmente amigáveis, aliás, para o mercado europeu. Entendemos que a decisão política já foi tomada, e dentro de 3 anos, a Europa vai abandonar completamente nossos fertilizantes. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista dos próprios interesses agrícolas, isso é um completo absurdo, pelo que posso entender. Sim. Mas, sinceramente, hoje em dia é difícil até se surpreender com qualquer coisa. Exatamente. Portanto, isso vai levar a uma situação em que a Europa já tem os preços mais altos de fertilizantes minerais do mundo. Consequentemente, a retirada de tal volume, e nós representamos 30% das importações da Europa. E eles também entendem, naturalmente, que logisticamente, porque... Eu entendo que, no final das contas, isso vai afetar os preços dos alimentos. Sem dúvida, o aumento nos preços dos fertilizantes minerais acabará levando a uma queda na produtividade das colheitas. E é provável que a Europa, em breve, deixe de ser exportadora de grãos, tornando-se, em vez disso, importadora líquida, talvez até mesmo do próprio grão ucraniano. Você se lembra da iniciativa do Mar Negro, de como ela se desenvolveu? O grão deveria, na verdade, ser enviado para os países do Sul. E não para a Europa. Mas acabou que, dentro da Europa, sim. Então, é um processo que começou e já podemos vê-lo. O exemplo do EUA sobre tarifas sugere que os preços dos fertilizantes minerais podem subir de 100 a 150 dólares. Ou, por exemplo, de 20 a 30%. Sim. Aqui. Assim, os agricultores da Europa enfrentarão uma pressão crescente e constante para diminuir suas exigências por subsídios e apoio econômico. Mas é preciso encontrar as quantidades físicas em algum lugar. Nem se trata dos preços. Aliás, o número de produtores no mundo também é bastante limitado, e isso é importante notar. Limitado. Se considerarmos os produtores, então sim, a Rússia é um dos maiores, a China é a maior, mas eles atendem apenas suas próprias necessidades. A Rússia é o segundo maior produtor, e nós representamos cerca de 18 a 20% do mercado global. Os marroquinos são os próximos, especialmente no que diz respeito ao fósforo. E os americanos, junto com os canadenses. Isso vale tanto para o fósforo quanto para o potássio. Também a Arábia Saudita, na empresa Maraden. Fertilizante de potássio também é a Bielorrússia, não é? Sim, e fertilizante de potássio, sem dúvida, a Bielorrússia. Por isso, uma reestruturação de quantidades tão grandes, em primeiro lugar, levaria a aumentos de preços, especialmente na logística, porque seria necessário reestruturar as cadeias de abastecimento. E tudo isso, no final das contas, vai afetar o agricultor. Por isso, estamos preparados para isso. Já houve um exemplo disso. Por isso, estamos desenvolvendo muito ativamente a cooperação com nossos consumidores nos países do BRICS. Quanto à Índia, eu já te contei que... E a diferença entre os preços no mercado interno e na exportação é de cerca de 15%. Sim, se olharmos para os dados mais recentes da Rostat, ou seja, basicamente nos últimos 3 anos, desde que o setor decidiu voluntariamente fixar os preços dos fertilizantes minerais depois daquele salto que você deve se lembrar, causado pelo forte aumento dos preços do gás, a Rostat diz que a diferença é de 15% e ela se mantém estável.